o lindo do momento que a gente vive é que de fato isso está sendo discutido. Diferente de 30 anos atrás, onde a gente era construído para passar no vestibular, decorando todas as matérias, sabendo muito de matemática, física, sem ter um porquê, sem ter aonde isso vai dar. E ao longo do tempo, isso foi criando estudantes cada vez mais descrentes desse processo. Hoje em dia, essa chave está virando. Eu ainda não posso dizer que é uma grande maioria. Você tem muitas escolas por aí, muitos lugares por aí, muitos professores que ainda não conseguiram fazer essa virada. Mas cada vez mais a gente está percebendo que se você não coloca nessa molecada um porquê dele se desenvolver, um porquê dele se apaixonar, ele buscar essa paixão, ele buscar esse entendimento, Mariana, igual você falou, né, da ciência pura, que sim, ela continua sendo super relevante para a gente desenvolver tudo que a gente está desenvolvendo no país e no mundo, não adianta. Você não vai conseguir convencê-lo de que ele vai fazer medicina, advocacia ou engenharia porque ele vai ganhar dinheiro, porque é isso que ele precisa para a vida. Ele não está mais do que ele precisa. Porque ele entende que ele pode, de muitas outras maneiras, conquistar o necessário para a vida dele. Sem necessariamente estar na escola, né? Exatamente, até sempre estar na escola. Esse é um desafio. A gente está falando aqui do Apogeu, né, que já tem essa estrutura, vocês têm buscado isso, mas a gente tem uma realidade ampla de educação básica pública que ainda está patinando para conseguir alcançar isso. O que vocês acharam? O que vocês acham, né? A gente acabou de sair da eleição agora. O que seria aí coisas urgentes que um gestor tem que pensar para a educação? O que vocês acham para mudar a educação? Difícil pergunta. Não, eu tenho, assim, o que não, né? O queixo, porque são muitas coisas que a gente precisa olhar com muita atenção. Uma delas que hoje realmente nos preocupa é a formação de professores. Então, nós estamos no momento em que as pessoas não querem seguir a carreira de licenciatura. A gente pergunta em sala, quem quer ser médico? E vários alunos levantam a mão. Quem quer ser engenheiro? Quando a gente olha para as carreiras tradicionais, ainda temos a grande maioria dos nossos alunos mirando em uma profissão ali tradicional. Mas, quando a gente pergunta quem quer ser professor, é um ou outro que levanta a mão e já levanta olhando para a turma. Meio envergonhado. Né? E aí eu pergunto, mas por que você hesitou? E aí um sorrisinho, e as pessoas têm esse estigma, né? O professor é uma pessoa que não é bem remunerada, não é reconhecida pela sociedade, e a verdade é que esse é um ponto que precisa ali, primeiro, ser olhado de uma forma um pouco menos estigmatizada. A quantidade de professores de sucesso que a gente conhece são muitos, então você pode ser um professor sim, com a sua autoestima lá em cima, com o seu salário digno e muito feliz do que você constrói enquanto carreira. Mas a maioria não olha e enxerga essa possibilidade, até porque, infelizmente, não é raro um professor também, o próprio professor desmotivar o aluno, dizendo, nossa, mas olha só o quanto que é difícil, tem que trabalhar demais. E a gente precisa encorajar os nossos jovens. A gente pode sim ter uma carreira de sucesso sendo professor, e nós precisamos de professores bem formados, professores que estão na sala de aula por opção, professores que sejam apaixonados, apaixonantes e que inspirem. Porque se você não tiver uma sala de aula num ambiente de inspiração, a magia não vai acontecer. Então eu acho que esse é um dos alertas, porque a gente lê, a partir de 2030 teremos um apagão de professores. A gente já sente na pele quando a gente expande, aumenta o número de professores na equipe. Não é fácil a gente conseguir novos professores como a gente conseguia há 10, 15 anos atrás. Aí oportunidade, oferta e demanda. É isso, exatamente, Desirê. E aí tá falando um cara de sucesso aqui na minha frente. Professor. Aí, Com professor. muito orgulho. É isso. E isso é inspirador, né? Sim. E eu acho que é o dom que você... É o que você quer fazer, o que você faz com amor. E às vezes o dinheiro não é tão... Óbvio que é importante, não sejamos hipócritas, porque eu amo gastar. Show me the money. Show me the money. Mas... De repente, será que é o que te faz feliz?
Exato. Não, chega num ponto da vida que você percebe que nem tudo. Não precisa ir longe, não, né? Nem tudo é dinheiro. Você tem outras coisas pra te fazer feliz. Exatamente. E o mais interessante, Mariana, é que assim, a maioria das pessoas que você conhece, que de fato se enxerga felicidade nelas, elas têm o dinheiro que precisam. Não é que você precisa de muito ou pouco, é você ter o que precisa. Você pode ter gente que ganha 2, 3 salários mínimos, 1 salário mínimo, e que é feliz porque é aquilo ali que ela precisa, enquanto você tem gente que ganha de milhões e você não vê felicidade, porque a pessoa não sabe o que ela precisa de fato. Então esse aí é um ponto muito interessante, muito, né, e muito crucial para se entender, e é onde o propósito faz tanta diferença. E aí, só complementando, né, a fala do Ricardo aí, você perguntou sobre gestão, né, sem dúvida nenhuma, tá no professor, e eu subiria só um pouquinho a esfera, não desmerecendo a importância do professor, mas para gestão e para cultura, sabe? Porque, e aí, né, eu vou para os casos práticos, que eu acho que quando você tem casos práticos fica muito fácil de você de você entender a diferença que isso causa, né? Nós estamos num país continental, onde qualquer cidade, eu não vou nem dizer estado, qualquer cidade, a educação em qualquer cidade, ela é muito mais complexa do que a maioria das empresas multinacionais. Tem eu devia ter trago o dado na íntegra, mas tem uma reportagem que fala do estado de São Paulo, que é muito interessante, assim, o número de funcionários que o secretário de Educação de São Paulo tem que gerir é uma das maiores empresas do mundo. Do mundo. Você não tem nenhuma empresa com tanta mão de obra, com tanta gente, igual o estado de São Paulo tem que gerir professores. Boa. E Minas não é diferente, muitos outros estados. Imagina a nossa nação. Então, se você não tiver uma estrutura de gestão muito forte e uma cultura muito forte para poder implantar aí, o ser humano ele tende a ir para quê? Para sua zona de conforto. Ele tende a ir para sua região, ele tende a ir para sua região de não excelência. E aí a coisa se perde. E o exemplo disso, né, Ricardo? É a escola que a gente está gerindo no Paraná. Eu acho que eu cheguei a trazer isso aqui da outra vez que a gente teve junto aqui. Hoje, a primeira PPP, o primeiro estado que teve coragem de fazer uma PPP público-privada para poder colocar a instituição privada para apoiar na educação pública foi o Paraná. A gente deu a sorte de estar lá gerindo uma escola pública no Paraná de Fundamental 2 e médio para poder apoiar nos indicadores da escola. Em 1 ano e meio, a gente tirou a escola dos piores índices para os melhores índices da mesorregião. O IDEB saiu agora, a gente foi a escola com maior crescimento, ainda não somos o maior IDEB, porque demanda um trabalho de mais base, de mais tempo, mas com maior crescimento da região. O ano retrasado, de 120 alunos de terceiro ano, somente 3 alunos fizeram o Enem. Esse ano, nós tivemos 111 alunos fazendo o Enem. A gente já tem mais de 20 alunos em faculdades. Que sucesso. E qual é o segredo? Exatamente. Aí eu vou na fala do Ricardo. Inspiração. Cultura. Os funcionários são todos os mesmos. A gente fez um processo seletivo para contratar professores não concursados, né? Mas a base de professores se manteve a mesma. Só que desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que a gente chegou, a gente buscou a criar uma cultura onde todo mundo entendesse por que a gente estava ali. Mas olha só a Qual a dificuldade. importância que a gente tinha para aqueles alunos, qual a importância que a gente tinha para aquela escola. Por que a gente não podia se contentar com aqueles números, com aqueles resultados, com aquela situação? Como é que foi seu desafio na gestão de pessoas? Porque você vai lidar com funcionário público, com estabilidade, numa zona de conforto, não mexe comigo porque eu não sou bem remunerado. Como é que você cria essa cultura organizacional num ambiente que não é nem propício para isso? Quer dizer, inspirando. Como? Mostrando para ele que ele já tá ali. Ele fazer bem ou fazer mal, ele vai ter que fazer de qualquer jeito, porque não fazer bem. Mostrando para ele que se ele não entregar um bom resultado, o aluno vai estar sendo prejudicado, a escola vai estar sendo prejudicada, a gente vai estar, a instituição vai estar sendo prejudicada.
E naquele água mole, pedra dura, você sempre tem muito mais gente com vontade de fazer, sem saber como, muitas vezes. E aí é isso. É isso. E aí muita capacitação, muita orientação, muito apoio, muito alinhamento, sabe? Muita visibilidade de onde a gente precisa chegar. E empoderando-os, mostrando para eles que eles conseguem, que eles podem, o que quiserem. Investindo em pessoas. Exatamente. Acreditando nelas. Sempre, 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 sempre.